Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar a profissão copy, tá? Copyright. E a terceira parte e última, tá? Vamos fechar agora. Eu tô fazendo assim vídeos pequenos para não ficar muito cansativo para vocês, tá? Então bora lá continuar? Lá vocês vão achar aí no YouTube a primeira parte, não tá escrito primeira parte, tá bom? Só tá o título falando copy do marketing digital. Depois vocês vão achar escrito segunda parte, né, do copyright. E essa aqui vai estar escrito terceira parte, né, que vocês já acharam. Por que eu tô falando isso? Que às vezes você acha a terceira parte e não consegue achar as outras. Mas eu acho que vai dar certo sim. É só você escrever lá, tá bom? Aqui a gente vai falar, continuando o copyright, profissão copyright, da dificuldade na escrita, da onde que vem essa dificuldade na escrita que nós temos. Não, pode ser que seja da escola, pode ser que foi numa época assim, que às vezes fazendo um dever de casa mesmo, que você foi fazer, a pessoa não teve paciência para te ensinar no momento, e às vezes gritou com você, você criou aquele bloqueio, aquela trava, e te travou, né? Ficou um trauma. Pode ser algum trauma, ou da escola, ou de quem foi te ensinar um dever de casa. Alguém que provavelmente às vezes te criticou, não soube falar com carinho. Então pode ser muito bem disso aí sim, tá? Importante a gente saber também é o seguinte: não precisa de você falar palavras sofisticadas, muito técnicas, não, tá? Fala uma linguagem mais popular, tá? Como se você estivesse falando com a criança. Seria muito melhor das pessoas te entenderem e você se conectar melhor com as pessoas, tá? O copy, pessoal, é uma fala, é uma conversa informal. Como se você estivesse conversando com uma pessoa da sua família, como se você estivesse tomando um café com amigos. É isso aí, é uma fala bem informal, bem tranquila. E o que que o copy não é? O copy não é uma conversa com o seu coordenador, não é uma conversa numa reunião, uma coisa assim mais formal, nada a ver, tá? A linguagem, gente, tem que ser a mais simples possível, menos técnica possível, bem formal mesmo, tá? Como se você estivesse realmente, igual eu falei, conversando com uma criança. Aí sim as pessoas vão te entender melhor. Importante também é você começar aos poucos e não prometer para o seu cliente que vai fazer tudo em 5 dias. Como que você pode começar? Você pode começar com um e-mail, né? Quando você manda um e-mail fazendo essa copyright pelo e-mail. Quando você manda um e-mail para o seu cliente tentando convencê-lo, né? Escrevendo uma copy persuasiva, tentando trazer ele para você, para que você transforme ele num lead, né? Que é um potencial cliente. Você pode começar com um anúncio também e você pode transformar esse e-mail como se fosse uma página de vendas mesmo. Né? Aí tá falando o seguinte: você pega o e-mail e faz uma página de vendas lá. É bom você ter exemplos disso, porque assim, do nada, para quando a gente não tem esse conhecimento, fica muito difícil. Então você vê esse copyright feito, por exemplo, no seu e-mail tem muito copyright. Tem muito e-mail que eles te mandam em forma de copyright. Então você pode pegar isso aí como exemplo. Você pode também fazer um vídeo estilo copyright também, né? Para estar chamando atenção e para estar persuadindo aos poucos esse cliente aí, certo? Aí nisso, à medida que você for fazendo um e-mail, um anúncio, você vai estar treinando cada vez mais a sua copy. E quanto mais você for fazer, vou fazendo a copy, mais você vai melhorando. Como eu falei, quando você tira como exemplo a copy de outras pessoas, você vai pegando mais a experiência.
você vai adquirindo a sensibilidade para as vendas. Nisso você vai observar o quê? Quais os argumentos que a pessoa se utilizou para estar fazendo aquela cópia. O que ela utilizou? O que ela jogou de argumento para conseguir convencer aquele potencial cliente? Quais foram as provas que ela utilizou para ela estar construindo aquela oferta? Outra coisa, qual a dor que ela está tocando, qual o desejo que ela está tocando naquela pessoa para conseguir. Tudo isso, gente, vocês vão ter que ir observando, né? Qual a dor que ela tocou na pessoa, qual o desejo que ela tentou, que ela trouxe à tona para tentar convencer. E como que ela tentou enfatizar essa dor e esse desejo? Foi através de uma história? Ela contou uma história e aí foi tentando trabalhar isso. Ou, por exemplo, ela lançou mão de uma promessa, ela fez uma promessa, né? Você pode fazer uma promessa. Em tantos dias você vai conquistar isso, né? Vai muito disso também. E à medida que você for tendo mais contato com outros copywriters, outros textos, que você for vendo, lendo os textos que eles colocam no e-mail, os anúncios que eles estão fazendo, tudo isso aí vai estar facilitando para você compreender melhor. Você compreendendo melhor vai tornar mais fácil esse processo de escrita. Você vai ter muito mais facilidade, mas muito mais mesmo. Por exemplo, você quer falar sobre um nicho tal. Por exemplo, um nicho finanças. Dentro de finanças eu quero falar do tesouro. Não, da renda fixa. Finanças e dentro das finanças eu quero abordar, por exemplo, a renda fixa. Eu quero falar sobre isso aí, por exemplo. Aí onde que eu vou tirar ideias para isso? Com outros nichos que falam da mesma coisa. Eu vou lá no YouTube, vou colocar lá finanças, renda fixa, que aí eu vou escutar outras pessoas falando, eu não vou falar igual, eu vou estar modificando, lógico, né? Mas assim, eu vou pegar a essência do negócio, né? Para me ter uma noção de como que é que eu vou fazer o meu. Eu vou tirar uma ideia e vou colocar a minha opinião e os meus argumentos, certo? Por exemplo, você vai estar olhando dos concorrentes, por exemplo, como que eles fizeram o lançamento, como que foi a copy dos lançamentos dos cursos, quais as páginas, né, que eles estão deixando rodar, quais os anúncios eles estão fazendo, o que eles estão falando nos anúncios deles, né? Como que é, o que eles estão falando, como que é o copyright dele, quais os argumentos que eles estão usando para isso. Aí em cima disso, gente, você tem que ver o que está dando certo e o que está dando errado. O que está dando certo, você vai aproveitar essa linha. O que está dando errado, você não vai entrar nessa, né? Deu certo, vamos seguir a linha. Deu errado, você acha que não tá legal, não teve muita curtida, o pessoal não engajou, então você já vai pegar de lição para você não entrar nessa, né? Você não vai fazer o mesmo, porque não engajou, não foi legal. Então você vai seguir o que tá dando certo. E outra coisa, quando você escreve, você retém muito mais o conteúdo. Você vai pegar muito, você vai guardar muito mais essas informações. Você vai estar observando a parte argumentativa, os argumentos que eles estão usando, a emoção que ele está utilizando nesse momento aí para estar fazendo o convencimento. Com isso, você vai entender muito mais, você vai grifar, você vai ver o que você achou de mais importante, você vai fazer uma observação sobre aquela parte ali que você achou legal ou não achou bom. Você vai observar qual tipo de gancho que ele usou para chamar a atenção daquele produto, qual tipo de prova que ele utilizou, foi depoimento das pessoas que já compraram o curso, né? O que que foi? O que que ele utilizou? Qual o tipo de argumento que ele utilizou? Qual a prova disso? Né? Teve a amostra dos resultados, mostrou os resultados que as pessoas que compraram tiveram.
né? O que foi utilizado? E à medida que você vai tendo o contato com o copy de outras pessoas, você vai fazendo a crítica em cima daquele copy, né? Você vai vendo, isso aqui ficou legal, isso eu já não gostei. Não, eu não vou usar esse tipo de argumento aqui. Eu vou usar um outro argumento que eu acho que vai ser muito melhor, vai convencer mais. Ah, não, isso aqui tá horrível. Nossa. Sim, eu, por exemplo, quando eu tô vendo alguma coisa assim no copy, por exemplo, ou no curso que eu faço, tem muito argumento que eles utilizam que eu não gosto. Quando eu não gosto, eu modifico ele. Quando eu vou passar, eu passo com a minha forma de pensar. Eu dou outros exemplos, né? Eu conto outra história. Então é assim, é você colocar a sua cara no processo. Porque tem muita coisa que você vai ensinar que é, bem dizer, a mesma coisa, só que você vai falar diferente, você tem uma história diferente, você tem um outro modo de falar, às vezes você fala de uma forma mais clara, mais simples, né? Você usa uma forma mais didática. Por exemplo, quem é professor, ele tem muito mais facilidade para estar entrando nessa parte de dar curso. Não que pessoas que não são dessa área da licenciatura não vão conseguir, não, vão conseguir de boa. Mas o professor, ele já tem mais assim, como se diz, o dom da fala, né? Por quê? Porque ele treina muito, é todo dia, trabalhando, falando, explicando, tendo experiência, né? Então é isso, certinho? E agora finalizamos a parte da profissão copyright, né? Que é uma das profissões mais bem pagas. Uma das mais bem pagas, né? Não é a mais bem paga, não. Então, eu quero agradecer muito. Não esqueça de deixar a curtida se vocês realmente gostaram, se foi legal para vocês, se o conteúdo foi bom. Gratidão por vocês estarem aqui tirando o tempo de vocês para estarem me assistindo. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Vou ter o maior prazer em responder vocês, tá? E então é isso. E eu tenho um grupo que estuda comigo, eu compro o curso, eu estudo. Então a gente estuda junto, me ajuda demais da conta. Então, muita gratidão, tá? Tô muito feliz por pra gente estar trocando experiências, tentando aprender mais e eu tô tentando o quê? Transbordar o que eu sei. Faça isso, gente. Quem gosta de ensinar e tudo, quer passar o que você sabe, às vezes fala: "Ah, não, mas isso que eu sei ninguém quer saber", não quer. Tem muita gente que não sabe o que você sabe. E você, ó, tem gente, eles falam assim, que é um obeso mental. Por que é um obeso mental? Porque sabe coisa demais, mas não passa para ninguém, não ensina. Quando você ensina as coisas para as pessoas, você aprende muito mais. Além de você estar fazendo você está dando uma grande ajuda para as pessoas. Você vai tirar muitas pessoas, às vezes, numa fase crítica, às vezes poder ajudar numa questão de uma depressão, né? Uma pessoa que não está conseguindo sair do lugar, não vê uma luz no fim do túnel, você pode estar ajudando nisso. Pensa só como é legal você ter assim aquela satisfação de poder ajudar as pessoas, ter modificado as pessoas, ter ajudado a desbloquear, destravar, né? Eu penso muito nisso. Eu tô ajudando e eu tô sendo muito mais ajudada. Beijo para vocês, ficam com Deus, tá? Tudo de bom.